a coleta da água. Chega aqui, eu faço a determinação do oxigênio inicial. Aí faço a determinação do oxigênio inicial. Esse primeiro vidro, ele é desprezado porque eu misturei com reagente. Um segundo vidro da mesma amostra é colocado dentro da incubadora. Então ela passa para a incubadora. No quinto dia útil, eu determino quanto de oxigênio sobrou lá após os 5 dias, né? Como eu tenho o primeiro dia, quanto de oxigênio tinha no primeiro dia e quanto sobrou no quinto dia, a diferença vai me dizer quanto de oxigênio foi consumido nesse período. E aí, a quantidade de oxigênio consumido é diretamente proporcional à quantidade de poluição que existia lá. Então, se você tem uma água que consumiu muito oxigênio, significa que tinha muita poluição lá. Em relação às análises que foram feitas, né, dentro da legislação estadual, nós temos, né, dentro dos 5 pontos coletados, a gente pode observar que a gente tem o DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, que no caso ele indica de maneira sucinta, né, de maneira mais didática, ele vai indicar os grandes valores quando eles estão acima da legislação. Ele indica que existe um excesso de matéria orgânica, muita matéria orgânica. Consequentemente, a gente vai ter o quê? Um baixo teor de oxigênio dissolvido, ou seja, uma água sem oxigênio, ela vai o quê? Provocar a morte de quem? De seres, né? Que a gente pode dizer de microfauna e microflora, que depende de quem? Desses nutrientes da água, que estão o quê? Dissolvida. E pelos parâmetros que nós temos aqui apresentados, principalmente pelo DBO, nós temos o que? Um excesso, né, de matéria orgânica em todos os pontos, né, descritos pela legislação. Isso remonta o que? Uma grande preocupação, onde a gente pode observar que o sistema de tratamento ele deve estar passando por uma falta de monitoramento, não está sendo eficiente, né, no seu tratamento. Em todos os 5 pontos amostrados, nós podemos observar que tivemos problemas no DBO, certo? Que indica, né, um excesso de matéria orgânica, né, e um baixo teor de oxigênio dissolvido. O que acontece é que a legislação define concentrações dos poluentes que são lançados no corpo receptor. Se atender a isso, está ok, atende a legislação. O que contamina, o que agrava a situação dos nossos corpos hídricos são as ligações clandestinas de esgoto. Que essas ligações clandestinas acabam sendo um esgoto que é lançado sem tratamento algum, acaba trazendo problemas ao meio ambiente e à saúde pública, porque existe uma relação pela ausência de esgotamento sanitário com relação à saúde pública, e acaba contribuindo, como no caso você falou, ao agravamento da poluição. Porque eu lanço uma determinada concentração, mas quando eu chego no corpo receptor, já existe outras concentrações de outros poluentes vindo de outras fontes difusas, que vários imóveis, 1, 2, 3, 4, lançam o esgoto na drenagem que vem. A Selma ela vem trabalhando para coibir essas ligações clandestinas. A gente tem o programa Águas da Cidade, que tem uma série de ações que são voltadas para a despoluição desses corpos hídricos. A principal ação do Águas da Cidade é uma parceria que a gente tem com a CAGES, que mesmo onde tem rede de esgoto, ainda existe muitos imóveis não interligados a ela. A lei municipal, que é de 1981, a 5.530, no seu artigo 648, ela diz que todo imóvel onde tiver rede de esgoto tem que ser interligado a ela. O que a gente vê de fato é que existe um grande número de imóveis que ainda não utilizam a rede de esgoto. Imagina o investimento que é feito em esgotamento sanitário e ainda tem imóveis não interligados à rede. Só para ter uma ideia do número, só em 2016 foram em média 16 mil imóveis vistoriados. E a gente vem tentando combater as ligações clandestinas diariamente através de denúncias ou busca ativa, que é quando a gente determina uma determinada área para a gente fiscalizar e verificar. Como também a gente tem outros projetos que refletem na questão da despoluição da orla, que envolve limpeza e desobstrução de galeria e tamponamento dessas ligações clandestinas. A gente, no final de 2015, em atendimento à legislação federal, a gente concluiu o Plano Municipal de Saneamento. Esse Plano Municipal de Saneamento ele prevê a universalização
dos itens relacionados ao esgotamento, ao saneamento ambiental, que é a universalização da rede de abastecimento de água, da rede de coleta de esgoto, dos resíduos sólidos, da coleta e também da questão da drenagem de águas pluviais. Esse plano ele foi iniciado em 2013 e concluído em 2015, em parceria com a CAGES. Nesse plano ele prevê a universalização dos serviços de esgotamento sanitário em 20 anos. A CAGES, que é a nossa concessionária, os serviços de água e esgoto, ela tem esse plano para fazer a universalização em até 20 anos da rede coletora de esgoto. Já existem várias obras em andamento, no caso ali próximo dos bairros Luciano Cavalcante, Guararapes, Cidades Funcionários, que são os mais conhecidos. Só com esse índice de cobertura dessa área, esse índice de 57 já vai chegar próximo de 65% a 70% de índice de cobertura. Existe só a área mais longe da cidade que vai demorar um pouco maior para ser contemplado. Mas existe esse plano que ele é o nosso planejamento para a universalização dos serviços de esgotamento sanitário dentro do município de Fortaleza. Essa questão de esgotamento sanitário, de fato, se a gente pegar um pouco do histórico do saneamento aqui, especificamente no estado do Ceará, nós temos aí uma época do Planasa, né, que era um plano nacional de saneamento, que ele focava muito a questão do abastecimento d'água. Então tinha como meta prioritária evoluir e crescer no abastecimento d'água. Então nós temos para a água uma situação mais confortável. Acho que ao longo do tempo, todas as políticas públicas elas foram voltadas para o crescimento do abastecimento de água. E aí o esgoto realmente ficou um pouco para trás, né? Nós não conseguimos evoluir. Fortaleza hoje ela tem uma cobertura de 57%. De fato é uma cobertura maior do que a cobertura do interior. Um desafio gigantesco, porque o volume de recursos necessário para universalizar esgoto no estado do Ceará é um valor bem considerado. Hoje a grande maioria desse valor, que eu vou falar agora, ele é para esgoto. A gente também precisa para água, porque muitas melhorias precisam ser realizadas, em virtude desse crescimento das cidades, né? A cidade está crescendo, também a infraestrutura de água é uma infraestrutura mais antiga, e aí você muitas vezes não consegue ter um transporte de água mais adequado para atender determinadas regiões. Eu acho que nesse contexto do esgoto tudo é importante, né? É importante desde a questão macro, né, de ter uma legislação municipal adequada para o setor de saneamento, de ter um plano municipal de saneamento que nos dê a diretriz, o caminho a ser seguido em cada município. Até porque hoje, como eu falei no início, muitas vezes a gente tem um crescimento das cidades de forma desordenada e numa velocidade muito maior do que a velocidade que o poder público tem de implementar a infraestrutura. Então, muitas vezes as cidades crescem, depois é que chega a infraestrutura, né? Tem um descasamento aí do que é planejado com o que efetivamente é executado. Então, tudo isso é importantíssimo para você começar certo, começar da forma adequada. E no caso do saneamento, o próprio nome já diz, né? Saneamento básico. Condição básica para ampliação digamos, desenvolvimento de qualquer município, né? Precisa logo ter saneamento, tá? Entretanto, na hora que você executa uma rede de esgotamento sanitário, que você amplia a cobertura, você precisa ter a interligação. Então a gente tem que separar as duas coisas. Uma coisa é ampliar a cobertura. Ampliar a cobertura é deixar disponível para o usuário, para o munícipe, para o cliente,
que tem ali uma rede pública de esgotamento sanitário que ele pode se interligar e deixar de jogar o esgoto na rua ou deixar de jogar o esgoto numa fossa inadequada, jogar no sistema público para ter um tratamento adequado. Tá? Então isso é ampliar a cobertura, deixar à disposição. A outra coisa é o cliente, o usuário se interligar. Isso é o que a gente chama de índice de utilização da rede. E aí são duas coisas distintas. Hoje nós temos cobertura em Fortaleza de 57%, né, da cidade. Eu diria, do meio da cidade até o mar tem cobertura de esgoto. Sendo que desse percentual, uns 15% dos imóveis que estão nessa região não se interligaram à rede. Nos municípios do interior, esse número é muito pior. Tá? Então, muitas vezes você tem uma abrangência grande de cobertura, mas o índice de interligação é pequeno. Tá? Para tentar amenizar e tentar obter o maior índice de interligação, até por uma questão ambiental e para manter o sistema sustentável, nós temos uma equipe de interação social, de responsabilidade social. Em toda obra que a CAGES faz, nós temos uma equipe lá que fica pelo menos 6 meses antes, durante e 6 meses depois da obra para explicar a importância. Primeiro porque vai ter um transtorno em virtude da obra, né? É inevitável, é um tipo de serviço que você vai ter que quebrar as vias, muitas vezes interditar um portão ou outro de alguma casa até passar a tubulação, até recuperar o pavimento. Então nós temos que informar que esse pequeno problema vai acontecer, mas mostrando que esse pequeno problema vai gerar um benefício muito maior com o saneamento daquela região. Então a gente tenta explicar a importância para que as pessoas valorizem, se interliguem e usem de forma adequada o sistema. A SEMA também ela realiza o monitoramento dos recursos hídricos, justamente para a gente poder avaliar as fontes de poluição deles. Nesse monitoramento de recursos hídricos são contemplados 25 lagoas do município e 12 rios e riachos. Essas 25 lagoas são as principais do município e os 12 rios e riachos é que fazem a interligação entre diversas lagoas. Só para você entender, o sangradouro da Lagoa de Messejana é o tributário da Lagoa da Sapiranga. Então, a gente precisa saber se a poluição inicia no sangradouro da Lagoa de Messejana ou se ele se inicia durante o percurso de todo o riacho até chegar à Lagoa da Sapiranga. E também a gente precisa estudar para saber quais são os tributários da Lagoa de Messejana que lançam também poluentes na lagoa. Então a gente tem esse monitoramento, diariamente sai uma equipe da SEMA para fazer a coleta nessas lagoas e a cada 4 meses a gente faz a coleta de rios e riachos. Para a gente poder entender os níveis de poluição, o mesmo riacho, a gente faz vários pontos de coleta. Por exemplo, o Riacho Pajeú são 4 pontos de coleta, o Riacho Maraguapinho são 6 pontos de coleta e cada ponto de coleta está relacionado com uma possível interferência de poluição lançada naquele corpo hídrico. Como a gente tem um mapeamento de todas as estações, a gente sabe o destino final de todas as estações de tratamento e relaciona com o corpo, com os corpos receptores que são os rios e riachos. Então a gente estuda a origem da poluição, que são as estações de tratamento, e a gente analisa os corpos hídricos. E também a gente analisa a questão da infraestrutura sanitária, que a gente sabe que a principal causa da existência das ligações clandestinas é a ausência da rede coletora de esgoto. Então a gente faz um estudo para poder entender essa poluição. O que a gente verifica no nosso monitoramento é que as estações, em alguns casos, ela lança efluente fora dos padrões que são definidos nas resoluções do CONAMA, como também nas resoluções do COEMA. Quando a gente identifica esse lançamento fora dos padrões, a gente, até o mês de abril, era a SEMA que era responsável pela fiscalização. Do mês de abril e diante, passou para a agência de fiscalização. Quando a gente verifica qualquer irregularidade, seja de CAGES, seja de um órgão, seja de um particular, a gente procede à notificação, à autuação desse estabelecimento, ou desse imóvel, ou desse condomínio, com relação ao não atendimento aos padrões de lançamento. E aí toda a averiguação com relação ao porquê desse não atendimento é verificada em procedimento administrativo específico que vai tratar dessa autuação. Mas os nossos resultados estão de acordo com aquilo que você identificou. A nossa problemática ela é muito grande, mas também é um desafio para a gente melhorar a qualidade da água dos nossos corpos hídricos.